Nós chamamos esse encontro de Seminário de Vida no Espírito Santo. Quer dizer, seminário é uma sequência de assunto que se discute aqui dentro. Mas este seminário vai nos proporcionar vida. E vida no Espírito Santo. Quero dizer a vocês que, e pedir encarecidamente, quem veio hoje, faça um esforço para vir amanhã, tá? Assim como quem veio pela manhã, deveria ter feito um esforço para vir à tarde e amanhã também. Porque são uma sequência de pregações e ao término dela, nossa proposta é gerar vida em vocês e vida no Espírito Santo. Podem escrever e me cobrar depois. Quem faz direitinho um seminário de vida no Espírito Santo nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Porque eu fiz essa experiência e não sou a mesma pessoa. Sabe? A gente passa a viver a partir da vontade de Deus. E passa a viver não mais com a minha visão, mas com uma visão das coisas celestiais. Portanto, eu quero insistir. Você que veio hoje, não perca amanhã. Deixe essa vida que o Espírito Santo se propôs a gerar em nós, concretizar no dia de amanhã. Nós começamos hoje de manhã como quem desembrulha um grande presente. Começamos a desembrulhar e amanhã esse presente será revelado. Combinado assim? Combinado assim? Dá para vir amanhã? Sim ou não? Vou estar aqui para ver vocês, tá bem? Bom, o Luan falou do quê? Do senhorio do Senhor Jesus. Implica dizer que nós somos chamados a vivermos tendo Jesus como nosso Senhor. Senhor quer dizer dono. Jesus como nosso dono. A partir de agora, quem é o seu Senhor? Jesus. Quem é o seu dono? Jesus. Senhor quer dizer dono. Então, Jesus quer ser o seu dono. Quem foi que te criou? Quem foi que lhe criou? Verdade. Quem foi que lhe criou? Deus. Deus. Então, Ele quer ser o seu dono. Tá bem? E está lhe convidando, desde agora à tarde, a viver por aí como filho de Deus. É assim que nós somos convidados a viver, como filhos de Deus. E não é filho de Deus rabugento, filho de Deus triste, não, é filho de Deus alegre, feliz. Rabugento, triste, a gente vive quando é filho do demônio. Mas filho de Deus é filho de Deus alegre, por isso eu canto, eu pulo, eu danço. Isso não é uma vergonha, porque eu fazia isso para Satanás, por que eu não faço para Jesus? Não é assim? Eu fazia para Satanás, fazia os escândalos. Depois que foi que eu fui entender que era escândalo. E eu pensava que era a mulher mais feliz da vida. Depois descobri que era uma grande palhaça do Satanás. E agora eu quero ser palhaça de Jesus, não de Satanás. Então, Deus é o nosso dono. Ele é o seu dono. Amém? Mas essa não é a minha pregação. Não é a minha pregação. Nós vamos falar um pouquinho de cura interior. Quem trouxe seu caderno pode botar aí no seu caderno. Cura interior. O que é isso, né? Quero começar dizendo a vocês que Jesus fez duas coisas durante o seu ministério na Galileia, na Judeia. Duas coisas Jesus fez. Primeiro, curou os doentes. Segundo, pregou a palavra de Deus. Então, Jesus, em seu ministério, fez quantas coisas? Duas. Primeiro, vocês são muito fracos. Primeiro, como é que vai sair na câmera? Curou os. Segundo, pregou a palavra. Vamos olhar para cá. Jesus fez duas coisas em seu ministério público. Primeiro, segundo,
pregou a palavra. Está melhorando. Curou os doentes, pregou a palavra. O Luan leu uma passagem, não foi? Falava do quê? Falava do quê? Do cego. E o cego estava à beira do caminho, soube que Jesus ia passar e começou a gritar. Foi isso? E ele gritou o quê? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus ouviu aquele grito. Jesus fez duas coisas em seu ministério. Primeiro, curou os doentes. Vocês acham que um cego é um doente? Sim. E aí o que foi que Jesus disse? Tragam aí esse homem para mim. E trouxeram. Né? E o Luan leu. E aí o texto, Jesus conversou com ele. Jesus disse o quê? Para ele, o que tu quer? Que tu grita é esse? E ele disse, eu quero ver. Um cego não podia querer outra coisa, eu podia querer. Senhor, eu quero ver. E o que foi que Jesus disse? Pois é. E ele viu. Então, Jesus fez duas grandes coisas. Primeiro, segundo, pregou a palavra. Sabe quem é o doente de hoje que Jesus vai curar? Diga assim, eu. Não é nós, não. Eu. Qual é o doente que Deus vai curar hoje? Eu. Bate com convicção. Eu. Quem é o cego desta tarde? Eu. Quem é o coxo dessa tarde? O aleijado? O surdo? O mudo? Parece que Jesus foi no surdo, no mudo, no aleijado, no doente, no que morreu, não é? Foi muita gente. Que bom, né? Salve de palmas para Jesus. Gente, sabe o que significa a palavra cura? Não, né? Então tem a obrigação de dizer. A palavra cura é a mesma, tem o mesmo significado no grego que salvação. Por isso, Jesus disse para aquele cego que o Luan leu lá na passagem: vai, tua fé te salvou. Então, a palavra salvação significa cura. Tanto faz eu dizer salvação, como eu utilizar a palavra cura. Vai, tua fé te curou. Vai, tua fé te salvou. Certo? Então, o que é que Jesus, ele nos salva, não é? Jesus, ele é o nosso Senhor porque ele nos salva. Porque ele nos cura. Certo? Então, quando eu digo que hoje Jesus vai nos curar, eu estou dizendo o quê? Que hoje Jesus vai nos salvar. Eu não sei qual é a cura que você precisa, mas eu sei que se você veio aqui, veio porque Jesus quer curar você. Jesus quer salvar você. Diga, bendito seja Deus. Jesus quer me salvar. Jesus quer me curar. O Novo Testamento, ele apresenta 3 tipos de cura. A cura física, a cura espiritual e a cura interior. Então, a palavra de Deus no Novo Testamento apresenta 3 tipos de cura. Cura física, cura espiritual e cura interior, a cura do que está dentro de nós. Quem é capaz de me dizer uma cura física que Jesus realizou? A do paralítico, né? Jesus mandou o homem andar e ele andou. Não é? Quem é capaz de... Uma cura espiritual é uma cura onde Jesus expulsa demônio. Alguém sabe dizer alguma? Aquela passagem onde chamaram Jesus de Beelzebu, não é isso? O príncipe, disseram para ele que ele estava curando, não é? Pelo poder de Beelzebu, e Jesus se zangou. Mas tem aquela que Jesus encontra uma manada de um endemoniado, né? Que ele está com uma legião, e Jesus expulsa aquele espírito, né? E ele pede até para ir para os porcos, e Jesus diz, então vai para os porcos, tá bem? E, então, cura física é cura das nossas dores, do nosso ser, da perna, do braço, dos olhos, né?
Nós podemos dizer que a cura do cego também foi uma cura física, não é? Porque ele não enxergava. E a cura espiritual é quando Jesus expulsa os demônios. Prestem atenção. O demônio existe. Creem nisso? Sim ou não? Sim. Dizem, né, que o maior engano nosso hoje é pensar que o demônio não existe. Gente, olha aqui para mim. Se existe Deus, que é o bem, é claro que existe o demônio, que personifica o mal. Não é assim? Então, o demônio existe. Existe Deus e existe o demônio. Então, a cura espiritual existe, assim como existe o demônio. Mas nem tudo que nos rodeia também é demônio. E a gente precisa distinguir a pessoa do espírito mal. Tá? Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o espírito mal que pode estar na pessoa. E o que é então a cura interior? Eu posso dizer que todos nós precisamos de cura interior. Não vou me deter nas outras porque não é o nosso assunto. Nosso assunto é cura interior. Então, todos nós precisamos de cura interior. Por quê? Porque todos nós fomos feridos. Todos nós temos traumas. Quem aqui não já foi enganado? Quem aqui não já sofreu com seu pai, com a sua mãe? Parece brincadeira. O pai da gente ama a gente, a mãe da gente ama a gente, mas a gente sofre com eles. Não é assim? Quem daqui não já foi enganado? Quem aqui não já foi traído? Quem aqui não já amou e foi abandonado, foi esquecido, foi mal amado, foi maltratado? Quem aqui não já sofreu bullying na escola? Então, todos nós temos traumas. E esses nossos traumas precisam serem curados. Nós temos feridas. E durante essa tarde, se você prestar atenção, você vai identificar todas as suas feridas. Temos ou não temos feridas? Sim, muitas. O que eu posso dizer mais para você? A cura interior, ela nos proporciona duas coisas: integridade emocional, que é igual a relacionamentos sadios, e crescimento na santidade. Então, a primeira coisa que a cura interior faz em nós é nos proporcionar um equilíbrio emocional. Gente, nós somos tão doentes que às vezes nós não sabemos nem sequer ter um amigo. Tem gente que quando arranja um amigo quer passar 24 horas empendurado com um amigo. Então isso é um desequilíbrio. Certo? Só sabe ir para um lugar se for com aquela pessoa. Desequilíbrio. Tem gente que vê o amigo aí, que vê a amiga assim: oh, mulher, que bom que eu te vi. Isso é um desequilíbrio. Para que esse grito? Não é assim? Vai bater uma palma aí, o universo todinho sabe que ela bateu uma palma. Então essas coisas são desequilíbrios emocionais. E Jesus veio para curar os nossos desequilíbrios. Quando nós somos equilibrados emocionalmente, nós somos capazes de tecer relacionamentos sadios. E a outra coisa é que a cura interior, ela nos proporciona crescimento na santidade. Nós nascemos para sermos santos. A palavra de Deus diz assim: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, um dos passos para chegarmos à santidade é passarmos pelo processo da cura interior. Santa Teresa d'Ávila dizia: sem o autoconhecimento é impossível ser santo. Sem que a gente conheça as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos medos, é impossível sermos santos.
Outra coisa interessante, às vezes nós temos dificuldade de acolher elogios e às vezes nós também não aceitamos as verdades que dizem sobre nós. Tem pessoas que querem viver de elogio. Hoje eu cantei, ninguém disse que eu cantei bonita, aí se acabou a pessoa. Isso é uma doença, tá? Você cantou porque devia cantar. Não foi para receber aplausos. Você pregou porque era sua missão pregar. Não foi para receber aplausos. E se alguém vier para você e dizer assim, poxa, como você cantou bonito. Aí você diz, Jesus cantou em mim. Pronto. A glória não é sua, é de Jesus. Poxa, Luciana, sua pregação arrasou. Poxa, Jesus arrasou. Não é? Não é assim? Tudo vem de Deus e volta para Deus. Sabe quem é que mais me conhece? Sabe quem é que mais conhece você? Não. É quem convive com você. Achei tão bonito um dia foi o Monsenhor Rômulo, disse assim, quando você for se confessar, você que é esposa, primeiro se sente com seu esposo e diga assim, meu esposo, me diga meus defeitos, porque ele não vai errar um. Você que é esposa, vai se confessar, pergunte a sua esposa, quais são os meus defeitos? Ela não vai errar um. Nós conhecemos todos os defeitos do outro. É tanto que a palavra de Deus diz assim, ó. Tu vês um cisco que está no olho do teu irmão, um cisco, e não vê uma trave que está no teu. É interessante, não é? Parece que a gente vive vasculhando a vida do irmão, porque nós somos capazes de ver o cisco que está no olho do irmão, mas não somos capazes de ver a trave que está no nosso olho. Entende? Então, quem é que nos conhece? Quem convive conosco. Por isso que a gente precisa ouvir o outro. Porque o outro conhece muito mais da gente do que a gente próprio. Tá bem? E precisa aceitar as correções. Aqui na comunidade, cada um de nós tem uma pessoa para nos acompanhar. E a pessoa, uma vez por mês, senta com a gente e diz, você é assim, 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 assim. Aconteceu isso, isso, isso dentro de casa. Você agiu assim, 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 assim. E a pessoa tem que ouvir. E tem a meta de mudar no próximo mês. Deve mudar, deve se trabalhar, deve transformar. Tá bem? Vamos lá. Eu preciso saber quem sou eu. Você sabe quem é você? De verdade? Quem é você? Sabe? Quando eu era adolescente, na idade de muitos aqui, eu era uma mulher muito revoltada. Eu era revoltada demais. Uma vez eu cheguei zangada, porque eu queria de um jeito, era do outro, queria de um jeito, a minha mãe não queria, pensava de um jeito, a minha mãe pensava do outro. E um dia eu me zanguei comigo mesmo e com Deus e disse, quem foi que pediu para mim nascer? Eu não pedi para nascer. E tive raiva até de ter nascido. Mas o Senhor vai me perdoar de tudo isso, né? São loucuras da adolescência. Então eu não me conhecia. Depois eu descobri, né, que eu sou um grande projeto de Deus. Depois eu descobri que eu nasci para dar certo. Depois eu descobri que nasci porque Deus projetou o meu nascimento. Porque não foi pessoa nenhuma no mundo que desejou meu nascimento, mas Deus. Depois eu descobri que eu nasci por causa de uma missão. Não foi apenas para habitar a terra e ser mais um na face da terra, não. Eu nasci por causa de uma missão, porque o Pai tem algo para me realizar. E eu serei verdadeiramente feliz quando eu realizar aquilo que o Pai determinou para mim desde o princípio, antes que o mundo fosse criado. Sabia que Deus pensou em você? Você que está aí na cadeira que me escuta agora. Deus pensou em você. Deus idealizou você desse jeitinho. Antes mesmo de criar o mundo, Deus já imaginava você assim. Gente, eu tinha tantos traumas.
que eu não gostava do meu cabelo. Nada combinava no meu cabelo. Nada. Era uma doença. Uma fivela não combinava, um penteado não combinava, nada. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava da minha voz, eu não gostava de nada. Fruto de muitos traumas da minha infância, da minha criação. Mas o Senhor foi passando a mão em tudo isso e foi dando sentido à minha história. Hoje eu olho para tudo que me ocorreu, mas eu olho com o olhar de Deus. E como Deus foi acompanhando todas as minhas rebeldias e foi me estruturando como a pessoa que Ele queria que eu fosse. Sou filha de um pai alcoólatra, que não tinha responsabilidade nenhuma. Daí vocês vão imaginar que é uma pessoa que realmente só podia ter muitos traumas. Se eu saísse na rua, meu pai estava bêbado. E muitos chegavam para mim na escola e diziam assim, teu pai está falando na calçada caído. E quer ver na escola mexer com a gente, fala do pai ou da mãe. Pode ser o alcoólatra. Mas naquela hora lá na escola é o nosso pai. A gente vai defender com unhas e dentes. Vai ou não vai? Vai sim. Então vamos. Então nós temos muitos traumas para serem curados. E uma coisa que eu mais preciso no processo de cura interior é saber quem eu sou. Quem é você? Mas eu preciso que vocês entendam também o que é a cura interior. Cura interior é um retorno com Jesus às áreas de nossa vida que foram feridas. Vamos repetir comigo? O que é cura interior? É um retorno com Jesus às áreas da nossa vida que foram feridas. É um retorno com Jesus às áreas da nossa vida que foram feridas. É levar a Jesus a causa do problema e pedir que Ele cure os efeitos no presente. Gente, todos os traumas que nós temos dentro de nós, eles causam efeito no nosso presente. Às vezes você é impaciente e não sabe por quê. Às vezes você é aquela pessoa que bate a porta do seu quarto, que bate a porta da sua casa, que tem vontade de sair batendo em todo mundo. Isso é fruto de traumas. E as consequências acontecem no nosso presente. Todos os traumas que a gente tem dentro da gente estão se revelando no nosso presente. E a gente precisa se libertar deles. Porque não foi para os traumas que Deus nos criou. Deus nos criou para a vida. E vida plena. O que é que ele diz no Evangelho? Eu vim para que todos tenham vida. E a tenham em abundância. Jesus veio para que você viva. E viva abundantemente. Quer dizer, feliz, cheio da graça e viva realizado. Este é o desejo de Deus. 3 passos para a cura interior. Primeiro, reconhecer a necessidade de cura interior. Você quer ser curado interiormente? Sim ou não? Então, o primeiro passo para você passar por esse processo é entender que você tem traumas. E que você precisa da cura interior. Eu necessito me libertar dos meus traumas. Segundo, remover os obstáculos interiores. Que são eles? Sentimento de rejeição. Você já viveu alguma rejeição na sua vida? Quando eu sou professora, né? E quando eu estava na sala de aula, era comum alguns alunos chegarem para mim e dizer assim: tia, fulano não gosta de mim. Nunca fizeram isso por aí na escola? Tia, fulano não gosta de mim. Aí a outra chegava zangada: tia, fulana só quer brincar com fulano. Isso são sentimentos de rejeição. Sentimentos de rejeição. Tem filhos que se apegam mais à mãe e acham que o pai não gosta deles. E vice-versa, né? Se apegam mais ao pai e acham que a mãe não gosta dele. E por aí vai.
Basta ver, um aluno de 5º, 6º, 7º, 8º ano tem 8, 9 professores. Mas você diz assim, fulano é legal. Ele me olha, ele me dá atenção. Fulano eu não posso nem ver. Por quê? Porque se levantou dentro de você o sentimento de rejeição. Outra coisa, remover os bloqueios, não é para que a cura interior aconteça. Sentimento de inferioridade. Não, a mamãe só quer bem a fulano. Você acha que uma mãe que lhe gerou, que lhe colocou dentro da barriga, que sofreu 9 meses, vai querer bem a Maria e não vai querer bem o José? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela ama você também. Tá? Ama sim. Não existe essa da mamãe querer mais bem a um e não querer bem o outro. Não existe. Não existe. Cada filho se trata como ele merece. E como se pode tratar. De acordo com a realidade de cada um. Mas a mãe, ela ama. Ela ama. E sabe qual é o que a mãe mais sofre por ele? Aquele que mais lhe dá dor de cabeça. Não é que ela ame mais. É que ela se preocupa mais. Porque ele é o calo dela. Outra coisa, nós estamos no sentimento de inferioridade, não é? É muito comum nós sentirmos isso nas escolas. Revelarmos o sentimento de inferioridade na escola. Não, vai ter uma brincadeira tal. Eu já sei que não vão me botar na brincadeira porque eu sou pobre. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Né? Porque eu sou aquilo, porque eu sou preto, porque eu sou branco. Porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo, não é? Então, sentimento de inferioridade. Você é você. E sabe de uma coisa? E que isso fique gravado. Você é único. Ouviram isso de manhã, não ouviram? Não? Você é único. Da sua pessoa não existe nem xerox. E se existisse era xerox. Não era original. Você é único. Com esse cabelo aí só tem você. Com esse sorriso aí só tem você. Com essas pernas tortas só tem você. Com bumbum, sem bumbum, com perna torta, com olho preto, com olho azul, é só você. E tem mais. Quem lhe teceu não foi qualquer coisa, não. Quem lhe teceu foi os dedos de Deus. Você foi moldado, tecido, lapidado, formado pelos dedos de Deus. Você não pode ser coisa feia. Deus é amor, de São João. Deus é amor. Quem teceu você foi o amor. Não foi ninguém, não foi seu pai, não foi sua mãe, foi Deus. Foi Deus que escolheu o seu DNA. Dizem que são mais de 30 milhões de espermatozoides, não é? Na hora de uma fecundação, que correm para fecundar um óvulo, né? E um só vence a corrida. Então você já nasceu vencedor. Você já nasceu derrotando uma multidão de espermatozoides. Já nasceu para dar certo. Diga aí para você, eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Sou o projeto de Deus. Fui tecido no amor e para o amor. No amor e para o amor. Eu sou aquilo que Deus quer. Branco, preto, amarelo, cabelo esticado, cabelo enrolado. Mas eu nasci para dar certo. Deus me criou. Deus me teceu. Deus me fez. E a outra coisa, gente, além de remover os bloqueios interiores, que são sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, a outra coisa é o sentimento de culpa. Tudo a gente se sente culpado. Sou culpado, sou culpado. E o outro sentimento é o sentimento de medo. Não, eu não vou cantar, não, pode eu errar. Ora, é uma vez, na segunda acerta. Se errar a terceira, na quarta acerta. Vá.
não vou fazer a prova não, porque eu vou tirar 5. E daí? Faz recuperação e tira 7. Né? Não vou tentar o vestibular, não pode passar. Não passa da segunda, passa da terceira. Se não passar, não era vontade de Deus, vai buscar outra coisa. Sabe? Enfrenta a vida de cabeça erguida. O medo não vem de Deus. A palavra de Deus tem 366 vezes. Não tenhas medo. Tem até uma para o ano bissexto. 365, mais um, plano bissexto, 366. Não tenhas medo. A gente precisa tirar o medo da nossa vida. Não vem de Deus. É criação humana. Muito humana. É necessidade de cura interior. E o outro passo para a cura interior é a oração. Rezar, revendo a minha história e permitir que Deus me cure. Daí, para a gente fazer um processo de cura interior, a gente precisa passar pelas fases da nossa vida. A primeira fase da nossa vida é a fase intrauterina. O momento em que nós estivemos no ventre da nossa mãe. Nesse período, nós vivemos as emoções maternas junto à nossa mãe. O nosso cérebro se desenvolve de forma rápida. E esta é a etapa mais importante da nossa vida. O bebê tem uma sensibilidade aguda. Ele sente tudo que acontece. E muitas doenças da nossa fase adulta são consequências da nossa fase da vida intrauterina, em que nós vivemos no útero da nossa mãe. Mas a cura interior, ela nos liberta de possíveis curas, doenças futuras. Existem mães que dizem que a criança nasceu enrolada com o umbigo, nasceu laçado. Já viram essa conversa? Alguns médicos já descobriram que muitas crianças se enrolam com o cordão umbilical porque não querem nascer. E eu cresci, a minha mãe teve 10 filhos. Dos 10, 4 homens. Dos 4 homens, 2 nasceram assim, enrolados com o cordão umbilical. E na época dizia que quem disse popular dizia que quem nascesse enrolado com o cordão umbilical tinha que botar o nome de Antônio. Então, eu tenho 2 irmãos que é Antônio, que nasceram assim, né? E, na verdade, não tinha nada a ver, né? Os bichinhos não queriam nascer. Medo de vir ao mundo. Escutaram muita coisa da mamãe e do papai e ficaram com medo. Certo? E são crianças que precisam hoje de cura interior. Vamos lá. Se você teve uma gravidez difícil, ore pela sua cura, pelo período em que você esteve no ventre da sua mãe. E mães, orem pelo período em que você teve essa gravidez difícil. A oração é eficaz. A criança no útero da mãe é sensível ao amor. Hoje os psicólogos já aconselham que a mulher grávida converse com o bebê na barriga, não é? Que o pai possa acariciar a barriga da mãe, porque a criança ela precisa sentir-se amada. Amada. Aí você imagina como eu tinha tudo para ser revoltada. Um pai alcoólatra, um facão desse tamanho pendurado do lado. Chega lá, vai em casa, quebrava tudo. E eu no ventre da mamãe, como é que ficava? Não sei nem porque que eu não nasci também laçada, né? Entrelinhada no cordão umbilical. Porque era um bang-bang todo dia lá em casa. Todo dia. Era uma guerra, não é? Mas aí eu encontrei Jesus na minha vida e sou uma mulher muito feliz. Foram embora os traumas, graças a Deus. Continuando. A emoção que a mãe sente, a criança também sente. Diversas pessoas, né? Já vieram conversar comigo depois de um momento de oração, que escutaram de suas mães que a sua mãe quis lhe abortar, que a sua mãe não queria que você nascesse, pererei para lá, e vai nos contando a história, né?
Que também, quando a mãe não quis nascer, que o filho nascesse, também ela tinha lá os motivos dela. E a gente precisa conhecer toda a história. Qualquer ameaça à vida durante a gestação pode prejudicar a criança para o resto da vida. E a outra fase da nossa história é a fase do nosso nascimento. O momento em que nós nascemos. A hora do nascimento encerra incertezas e medo. A mãe tem medo da cirurgia. E aí, como é que a criança nasce, não é? Às vezes o parto foi demorado. Complicações. Tudo isso são indicações de cura interior. Você sabe como foi que você nasceu? Sabe como foi o parto da sua mãe, para você nascer? Sim ou não? Se não sabe, precisa saber de tudo isso. Precisa encontrar tempo para sentar com a mamãe e dizer assim: mãe, como foi que eu nasci? Não foi da cegonha, passamos desse tempo, né? Mas precisa sentar com a mamãe. Mamãe, me diga, como foi que eu nasci? Como foi o dia do meu nascimento? A gente precisa saber. Quem era que estava presente? Qual foi o hospital? Se foi com médico, sem médico? Se o parto foi fácil ou foi difícil? Isso é um processo de cura interior. A gente precisa saber dessas coisas. Entender o quanto que a nossa mãe sofreu para que a gente nascesse. Entendeu? Nós somos fruto de uma história. Tudo isso é possível ser curado. A cura interior, ela precisa ser cronológica, passar pelas fases da nossa vida. E a outra fase da nossa vida é da infância, ou seja, a primeira infância, que vai do nascimento aos 6 anos. As emoções associadas ao medo ficam gravadas em nosso inconsciente. Nós temos consciente, inconsciente e subconsciente. Então, todas as emoções do nascimento aos nossos 6 anos de idade ficam gravadas na nossa mente. E hoje você pode ser uma pessoa medrosa e não sabe por quê. E hoje você pode ser uma pessoa que tem medo de enfrentar o mundo, o futuro, e não sabe por quê. Eu fui uma pessoa que tinha muito medo de ler em público. Eu era das matas, né, e vim morar no Marco para estudar. Cheguei para fazer o 5º ano. E a minha professora de português, que eu amo de coração, chamava Dona Zeli, né? E ela começou uma leitura lá na sala e disse assim: lê o primeiro parágrafo. E quando alguém terminava, ela dizia assim: agora diga o que foi que você leu. Aí chegou a minha vez, ó. Leia aí, continue aí. E eu não sabia. Aí mesmo assim li, só que eu li tudo errado. Aí começaram a mangar de mim, né? E aí ela disse assim: agora explique. E aí eu fui, não sabia explicar e fiz outra leitura. E todo mundo começou a achar graça de mim. E aí pronto, e eu morri. E acabou a mulher, né? E acabou a mulher. Nunca mais eu li em público. E hoje eu prego para 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, 500 pessoas, sem nenhum problema. Fruto da cura interior. Senão eu não estaria aqui, pregando para vocês. Tá bom? Continuando para terminar, né? Então, tudo fica gravado no nosso inconsciente. Quando a criança chora, sabe, é normal que ela se cale no colo da mãe, não é? Não é assim? Quando a gente está com uma criança que ela está chorando, a gente entrega logo a mãe. E por que normalmente ela se cala no colo da mãe? É porque a criança conhece as batidas do coração da mãe. Foi do colo da mãe que ela veio. Vamos dar salve de palmas para nossa mamãe. Quantas vezes nós fomos quietadas no colo dela? Nós conhecemos as batidas do colo da nossa mãe. A criança também precisa de limites. Senão, ela vai mandar em você.
Então é importante também amar, mas é importante também dar limite. Outra coisa interessante, quando criança, quando a gente vê o pai e a mãe brigando, é normal que qualquer criança que vê o pai e a mãe brigando, a criança fica doente. Pode olhar a história de vocês, que vocês vão ver que sempre que o pai e a mãe brigou, vocês ficaram doentes. Sabe por quê? Claro que não sabe, né? Mas sabe por quê, gente? Porque a criança pensa logo assim, ó. Eu vou adoecer, eles vão cuidar de mim, aí para de brigar. Criança sabida, não é? Tem coisa mais sabida que uma criança? Pois é, desse jeito. Aí ela adoece e a briga para, porque um tem que cuidar da criança. O que mais? Aí tem a outra fase da nossa vida, que é a questão da infância, que vai dos 7 aos 12 anos. A criança que nós fomos não se apaga nunca dentro de nós. Por isso que é muito importante passarmos pelas fases da nossa vida. A criança tem uma fase de quebrar brinquedo. Muitas mães escondem os brinquedos das crianças para elas não quebrarem. Está errado. Temos que inverter a coisa. Nesse período, a gente não compra brinquedo caro, compra brinquedo barato. Mas ela precisa quebrar os brinquedos. É uma necessidade dela. Outra coisa, gente, a questão do perdão. O perdão faz milagre. Você precisa perdoar quem lhe feriu. Isso é cura interior. Perdoar seu pai, sua mãe, seus professores, seus avós. Quem quer que passou na sua vida ferindo, você precisa perdoar. Depois a gente tem outra fase, que é a fase adolescência, que vai dos 12 aos 15 anos. A fase penosa. Quem está aqui nessa fase? Levante a mão para mim ver. De 12 aos 15 anos. Luan, olha, tão chique. A de 12 aos 15 anos é a fase penosa. É a fase da confusão interior. Mas é também da descoberta do corpo, de tantas outras coisas. Nessa fase, o adolescente quer mostrar forças. Eu trabalhava em escola, né? E é comum as mães procurarem os professores nessa fase. E eu sempre dizia para os pais: não bata de frente com seu filho. Não faça isso. Se sente, escute seu filho. Negocie com ele. Porque nessa fase o adolescente ele quer mostrar força. Se você não souber escutar, ele vai fazer besteira. Então é uma fase difícil, mas porém vencida. Depois vem a juventude. É a fase do desprendimento da vida familiar e construção de outros laços. Aqui nascem as virtudes ou os vícios para toda a vida. Para toda a vida. A Dávila está aqui, eu vou contar uma história, viu, mãe? Me perdoa, calma. A Dávila foi uma criança que sempre andou grudada assim na minha saia. Eu me lembro ela pequena, eu ia pregar nos grupos de oração e ela saía da cadeira, corria e ficava aqui perto de mim segurando na minha saia. Aí foi passando, né? Chegou aos 13, 14 anos, ela arranjou um paquera, eu não sabia. E sempre, uma vez por mês, a gente ia para o interior onde estava a minha mãe. E teve um dia na semana que eu disse assim: Dávila, sábado nós vamos para a mamãe. E ela olhou para mim e disse assim para mim: o quê, mãe? Você precisa saber que eu também tenho uma agenda. Oh, gente, eu nunca tinha escutado aquilo. Olha, foi assim, uma espada que entrou aqui dentro. Eu me senti, Nossa Senhora, ardor com a espada aqui transpassada. E eu nunca pensei em ouvir aquilo, nunca, né? Porque para onde eu ia, ela ia, só saía comigo. Nunca quis sair só e agora a menina tinha uma agenda. Tá vendo? Mas eu vi que a coisa tinha mudado naquele dia, não é? E que eu precisava agora sentar e acolher a agenda dela e fazer com que a agenda dela entrasse dentro da minha agenda para as coisas darem certo, não é?
Mas chegou a idade da juventude, né? A idade em que a gente se despreende da família. Então ela estava se despreendendo de mim, né? E começou a criar outros laços. Mas é aqui a idade das virtudes ou dos vícios para o resto das nossas vidas. Então você que é jovem, cuidado. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos. Quem quer receber cura interior aqui? Pronto. Você vai se acomodar bem. Vai cantar comigo. Não vai se preocupar com nada, tá bem? E nós vamos rezar, pedindo a Deus que cure o nosso interior. Diga: Jesus, eu preciso de cura interior. Eu preciso de cura interior. Eu necessito que o Espírito Santo venha na minha vida. Venha no meu interior. E cure, e passe pelas fases da minha vida. Eu desejo hoje, ó Espírito Santo, que você passe pela fase em que eu estava no ventre da minha mãe. Eu necessito hoje, Espírito Santo, que você acompanhe o momento do meu nascimento, da minha infância até os meus 6 anos, da minha adolescência, da minha juventude. Venha passar pelas fases da minha vida, Jesus. Venha passear pelas fases da minha vida. Venha curar meus traumas, meus medos, meus ressentimentos. Venha me perdoar. Venha me ajudar a perdoar, Espírito Santo.